Feliz de poder celebrar a Jesus juntamente com vocês aqui nesse lugar. Pode acender mais lá no fundo também, por favor, para a gente poder ver todo mundo uns aos outros. Irmãos, nós estamos aqui com a nossa série de mensagens, Discípulo Radical. E nós já falamos aqui, quando fala de discípulo radical, fala de discípulo que tem origens, discípulo que tem raízes, discípulo que sabe de onde vêm os seus nutrientes. O que nós vamos falar essa noite é o resultado de uma crise ministerial. O que nós vamos abordar com você hoje é o resultado de uma crise pessoal. E como todo bom pastor, nós nunca seguramos as crises teológicas, ministeriais, bíblicas para conosco. Nós devemos compartilhar com a igreja. E eu gostaria que você, nessa noite, também saísse com uma pulga atrás da orelha. Que você saísse com um sentimento de reflexão. Talvez as coisas que eu possa falar aqui essa noite te choquem num primeiro momento. E eu nem quero que você acredite nelas num primeiro momento. Eu gostaria que, na verdade, você refletisse sobre elas. Eu gostaria que você olhasse para ver se isso é verdade na sua vida. Para ver se isso se encaixa no seu padrão e no seu comportamento como um cristão. E como um cristão nominal. Então, o que eu vou falar com você aqui é um procedimento, talvez, delicado. Que pode, inclusive, gerar feridas em relação a como você se tratava. E como você se identificava dentro do cristianismo. Mas eu gostaria que você não saísse até o final da mensagem. No início você pode entender talvez como até um abuso. Você pode entender até às vezes como um exagero. Mas no final você vai entender como isso se encaixa na nossa vida. E eu gostaria que você prestasse a sua atenção para que a gente pudesse falar sobre a nossa identidade. Porque a nossa identidade foi roubada. A nossa identidade foi substituída. E nós estamos vivendo um cristianismo abaixo da linha da miséria espiritual. Abaixo da miséria do frutificar na presença do Senhor, e nós estamos vivendo uma espécie de religiosidade cristã que nos afeta na nossa produtividade espiritual. Então, quando nós falamos sobre identidade, falamos de um termo que se refere a nós, que nos caracteriza enquanto pessoas que servem nesse reino que não é nosso, esse reino que não é presbiteriano, esse reino que não é de uma pessoa, esse reino que não é de um dizimista, que não é de um ofertante, esse reino que é dele, que é de Jesus Cristo, Senhor. Então, você já ouviu falar aqui desse púlpito, de um certo autor chamado John Stott, que diz assim, que a maior estratégia do inimigo é esvaziar os símbolos e os significados dos termos que nos dizem respeito e nos trazem identidade. E o diabo fez isso com um dos termos que nós temos na Bíblia, que foi simplesmente apagado do nosso vocabulário, substituído por outro, para atenuar o nosso compromisso com a palavra de Deus, atenuar o nosso compromisso com a verdade do Senhor. No português gramatical nós usamos a palavra eufemismo. Eufemismo é quando nós queremos falar uma coisa que seja indelicada, uma coisa que talvez seja cruel, até mesmo possa de ser grosseira, e nós falamos com uma maneira de deixá-la mais delicada, mas da mesma maneira ela continua ainda sendo forte, ela continua sendo intensa. Nós diminuímos a sua intensidade para não agredir. E nós criamos eufemismos ministeriais, nós criamos eufemismo para os termos bíblicos, para atenuar a nossa consciência, para não nos levar a um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus e não nos levar a uma identidade real com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu gostaria de perguntar para você, quando nós falamos em identidade, nós falamos daquilo que nos caracteriza. Por exemplo, se eu falar para você, como você enxergaria um mexicano? Aí você fica fácil. Como que é o mexicano? Chapéu grande, bigodinho, e geralmente vem acompanhado de um arriba. Geralmente o mexicano é acompanhado dessa maneira, né? Como você caracteriza um argentino? Aí já ficou mais difícil, né, pastor? Geralmente são malas, né? Geralmente eles têm um senso de superioridade contra o nosso país, o Brasil. Tudo na Argentina é melhor, né? Inclusive Buenos Aires é melhor que São Paulo. Tudo para o argentino é diferente. Então quando você fala, o que é um argentino? Já vem a figura da pessoa na sua mente. Um italiano. Quando nós falamos, por exemplo, de um nordestino, você já encontra uma pessoa falando, gente, pastor, que vontade de arrastar o chinelo, estou numa leseira danada, né? Você já pensa, porque isso caracteriza, isso traz a imagem. Então, se eu falo, o que é um mexicano? Arriba! Se eu falo no nordestino, leseira e outras palavras de arrastar chinelo, e quando eu falo de um mineiro, você já sabe mais ou menos, pó café, pó um pouquinho só, né? É praticamente um dialeto diferente. E essas identidades, elas ficam.
Então eu falei, o que é um mexicano? Você já sabe. O que é um argentino? Você já sabe. O que é um nordestino? Você já sabe. Agora, se eu falar assim para você, o que é um cristão? Agora ficou difícil, hein, pastor? Quando eu falo para você, o que é um cristão? Como você definiria essa pessoa? Então vamos pensar. Porque quando você fala, o que é um cristão, você lembra do seu patrão. Ele é cristão. Ele frequenta as igrejas. Ele professa o cristianismo. Tem uma cruz no seu escritório. Mas você lembra do jeito que ele trata você. Você lembra do jeito que ele trata os funcionários. Você lembra do jeito que ele é arrogante, presunçoso e coloca todas as pessoas debaixo do pé dele. E você lembra de ele entrando no culto ou na missa todo domingo pela manhã ou domingo à noite. E você diz, eu não sei o que é um cristão. Porque ele diz que é um cristão, mas um cristão não deveria ser assim. Aí você olha para aquelas pessoas que você teve um relacionamento mais próximo e via a família deles. Então você sabe que eles são cristãos. Eles vão à igreja, eles frequentam um templo religioso. Mas aí você olha um marido que simplesmente não para em casa e está sempre se deliciando na pinga e no boteco. E aí você fala, não, ele fala que é cristão, mas alguma coisa está errada. Então quando a gente fala de cristão, primeiro essa imagem está distorcida. Essa imagem cristão está para nós deturpada. Parece que ela não significa, parece que ela não caracteriza, parece que ela não traz identidade para a gente, parece que ela não traz uma fisionomia, parece que ela não traz um estilo de vida, não é verdade? Agora se eu falar assim para você, estou falando externamente, como você se caracterizaria como um cristão? Se eu pergunto para você, você é um cristão? Você diz sim, sou, mas aí você vem a segunda pergunta, que tipo de cristão? Porque se alguém na rua te encontra e fala assim para você, você é um cristão? Você diz, eu sou. Aí você tem que explicar, porque só isso não funciona. Porque se a pessoa fala assim, você é um cristão e você diz, eu sou, não fica vago? Não fica? Vamos fazer aqui um teatro. Olá, pastor. Olá, Denis, tudo bem? Tudo jóia? Como você está? Estou bem. E o que você é? Ah, eu sou um cristão. Ah, então tá bom, até mais. Deu para entender? Eu sou um cristão. Mas geralmente, quando a gente vai falar de o que nós somos, nós falamos assim, eu sou um cristão, mas eu não sou um cristão igual aquele lá, ou igual aquele ali. Eu sou um cristão, mas eu não sou um cristão igual daquele pastor da televisão. Eu sou um cristão, mas eu não sou igual daquela igreja que guarda o dia tal. Eu sou cristão, mas eu não sou um cristão igual daquela igreja que tem que usar não sei o que para orar. Eu sou cristão, mas eu não sou igual aquele. Quando a gente fala sou cristão, imediatamente ela tem que vir definida por alguma coisa, porque a palavra cristão não nos identifica, ela não nos qualifica, ela não nos descreve. Faz esse teste. Chega na sua faculdade, chega na sua escola e fala, eu sou um cristão. E a pessoa imediatamente vai perguntar, mas como assim? Que tipo de cristão você é? Você tem que se definir. Por exemplo, eu trouxe para você aqui uma ideia. Acho que não deu aqui, isso. Se você é um cristão, você vai ter que dizer primeiro, se você é um cristão católico. Porque católicos também são cristãos. Então, que tipo de cristão você é? Segundo, você vai ter que dizer se você é um cristão espírita. Porque espíritas também são cristãos. Terceiro, você vai ter que dizer se você é um cristão ortodoxo. Porque os ortodoxos também são cristãos. Terceiro, você vai ter que dizer se você é um cristão maçom. Porque os maçons também podem ser cristãos. Terceiro, quinto, você vai ter que dizer se você é um cristão protestante. Diferente do católico e do espírita. Você vai ter que dizer se você é um cristão evangélico, que é diferente do cristão protestante. Você pode dizer também se você é um cristão conservador, ou se você é um cristão mais liberal. Ou talvez você pode atribuir se você é um cristão reformado, ou um cristão pentecostal, ou talvez, quem sabe, você seja um cristão neopentecostal. Faltou espaço aqui para colocar se você é um cristão calvinista, se você é arminianista. Faltou espaço para dizer se você é um cristão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se você é pré-milenista, pós-milenista, infralapsoriano, supralapsoriano. Entenderam? A palavra cristão simplesmente não nos define. Então, se você olha para uma pessoa lá fora e tenta identificar o que é um cristão, primeiro, essa imagem vem distorcida, com vários maus referenciais. Segundo, se você olha para você e você diz, que tipo de cristão eu sou? Agora eu fiquei em dúvida, pastor. Eu não sei se eu sou liberal, conservador, reformado, neopentecostal. O que a gente é mesmo, pastor?
Então você olha para fora e está com dificuldade, olha para si e está com dificuldade. Agora, se você, dentro da igreja, está com dificuldade para saber o que você é, ou o que os outros são quando fala a palavra cristão, imagine quem não vai no templo, quem não vai na igreja, e quem tem uma leve imagem do que seria cristão. O que será que eles pensam a nosso respeito? Uma pesquisa diz que a maioria deles pensa a respeito de nós a seguinte frase: o que são os cristãos para quem não é cristão? Grupo de julgadores fechados ao diálogo. Nós somos isso para eles, tá, pessoal? Retrógrados, exclusivistas, antipáticos e moralistas, que pensam que são os únicos que vão para o céu e secretamente se agradam do fato de que outros estão indo para o inferno. É isso que os outros não cristãos pensam muitas vezes ao nosso respeito, porque quando se fala a palavra cristão, ela vem carregada de más compreensões, más interpretações e um esvaziamento de significado. Agora, a gente está em comum acordo aqui. Até agora a gente está em acordo que a palavra cristão não nos explica, não traduz a essência da nossa fé. Mas onde será que surgiu essa palavra? Se cristão não nos define, de onde será que ela veio? A palavra cristão não é bíblica? Ela é bíblica. Agora, uma coisa você precisa saber: nem tudo que é bíblico deve ser aprovado. Por exemplo, a Bíblia fala de relação de senhor e escravo. O escravo deveria obedecer ao seu senhor. A Bíblia fala disso. Aí você vai sair daqui e fala assim: vou pegar o primeiro escravo aqui na esquina. Ninguém faz isso. A mesma coisa, a palavra cristão está na Bíblia, mas não é nossa, sabia disso? É agora que vem a polêmica. É agora que você vai arregalar o olho, inclinar o pescoço para trás, colocar a mão no queixo em tom de desconfiança e dizer: como assim? A palavra cristão não é nossa. Ela não é nossa. Não fomos nós que nos autodenominamos assim. Como eu sei disso? Através desse texto aqui. Atos capítulo 11, versículo 26 diz: em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Irmãos, eu preciso confessar para vocês que eu já preguei esse texto de maneira equivocada. Eu já preguei esse texto em uma igreja, ou duas se eu não me engano, onde eu falava: nós devemos ter uma identidade tal entre nós, que as pessoas olhem de fora e digam: eles são cristãos, de tal maneira que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, como se isso fosse uma coisa boa. E pessoal, parece bonito, parece legal, mas não é. Estudando a palavra e meditando sobre o assunto, eu entendi que esse texto em nada me afeta no sentido de caracterizar-me como um indivíduo que segue a Jesus Cristo. Em Atos 11, 26, o que está acontecendo aqui? Paulo é chamado por Barnabé. Ele se apresenta em Antioquia, forma uma grande base missionária. E dessa base missionária eles começam então a se reunir. E então as pessoas ao redor dessa base missionária começaram a olhar e dizer: ah, eles estão se reunindo. E então chamaram esse grupo de cristãos. Preste bem atenção. Foram chamados, está na voz passiva. Eles não se chamaram, eles foram chamados. Alguém colocou esse título sobre eles. Alguém olhou para eles e atribuiu essa identidade. Portanto, quando nós olhamos para isso, eu preciso dizer para você que nós estamos aqui diante de um termo que não é nosso. A palavra cristão vai aparecer 3 vezes no seu Novo Testamento e na Bíblia toda. 3 vezes a palavra cristão ela vai aparecer na sua Bíblia. E aqui ela é um termo pejorativo, é um termo ofensivo, é um apelido de mau gosto dados pelos de fora à igreja que estava se reunindo. Em Atos dos Apóstolos, a palavra os do caminho, o título os do caminho aparece 5 vezes. Só em Atos dos Apóstolos a palavra os do caminho aparece mais que a palavra cristão. Interessante, não é? Se nós fôssemos ser chamados então pelo um título que aparece que sobressalta em Atos dos Apóstolos, não é cristão, é os do caminho. Os do caminho, 5 vezes. Então esse título é de uma sociedade de fora, que impõe essa identidade para os de dentro, mas os de dentro nunca se chamaram assim. E eu tenho alguns argumentos para apresentar para você entender que a palavra cristão não é nossa, veio de fora. E veio como um apelido de mau gosto para nós. Primeiro, onde foi que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Qual é o lugar? Antioquia. Antioquia
é uma cidade interessante dentro do movimento. Antioquia da Síria, hoje onde é a atual Turquia, era situada naquilo que nós chamamos de Ásia Menor. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo, atrás apenas de Roma e Alexandria, à frente inclusive de Atenas. A terceira maior cidade do mundo antigo era Antioquia. Agora você imagina, Sertanópolis, na década de 30 da sua fundação, nós tínhamos aqui alguns 1000 habitantes. Como era difícil viver e controlar esses 1000 habitantes que aqui estavam. Agora imagine, há 2000 anos atrás, uma cidade com 500.000 habitantes, 500.000, que era Antioquia. Uma cidade portuária, cosmopolita, metropolitana, uma cidade grandiosa, portentosa, exuberante, com muitas culturas. Em Antioquia da Síria existiam muitas pessoas que iriam visitá-la, para fazer comércio, para fazer dinheiro, para trabalhar, era uma capital. Então quando se fala de Antioquia, se fala de uma cidade muito grande, e de uma cidade que tinha muitas religiões. É aqui que eu quero que você segure. Religiões. Lá em Antioquia tinha os deuses pagãos dos gregos e os deuses pagãos dos romanos. Duas classes já se dividiam em Antioquia da Síria: os deuses gregos e os deuses romanos. Só que tinha mais um problema. Os judeus de Jerusalém haviam imigrado para Antioquia também, de tal forma que havia tantos judeus em Antioquia, que não tinha o mesmo tanto em Jerusalém. Vou explicar isso melhor para você, que você está fazendo uma cara assim, como é que é isso mesmo? É como se hoje em Londrina, nós tivéssemos uma colônia de sertanopolenses, de 25.000 pessoas lá em Londrina, e a gente olha para a nossa cidade e temos 18.000 habitantes. A gente fala, mas espera aí, tem mais gente lá em Londrina nossa do que aqui na cidade? Em Antioquia, tinha mais judeus em Antioquia do que em Jerusalém, na cidade deles, na cidade sagrada. Ou seja, nós temos 3 grandes religiões circulando em Antioquia: os gregas, as romanas e dos judeus. Aí o que aconteceu? Chegou os cristãos. O evangelho começa a crescer, as pessoas começam a se converter. Então os judeus olham para aquela seita que saiu do judaísmo e falam, opa, o que vocês são? Ah, nós somos judeus. Mas por que vocês são judeus? Porque nós cremos no Messias que veio para os judeus. Mas como assim? Aí os judeus fizeram o quê? Vocês não são judeus. Vocês não são da nossa religião. Vocês não são da nossa linha. Vocês são sectários. Sabe o que vocês são? Sabe o que vocês são? Vocês são cristãos. Quem dá esse nome para esse primeiro grupo que se reúne aos pés de Jesus, não foram aqueles que se reuniam aos pés de Jesus, mas aqueles que estavam fora, os pagãos e os judeus, que olhavam e diziam, não, eles não são judeus, eles não são pagãos, eles são cristãos. Então esse é o primeiro argumento. Por que eles foram chamados pela primeira vez em Antioquia? Porque Antioquia era o terreno para isso, para o surgimento de novas religiões e para que novas nomenclaturas aparecessem. Mas se você não está satisfeito, eu posso ter mais um argumento aqui com você. Por que eles foram chamados de cristãos? Há um erro aqui, irmãos. Cristão não é a nossa palavra. Não é a palavra que define o seguidor de Jesus. Porque Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus Cristo é nome e título. Cristo é a palavra Messias. Jesus o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador esperado. O sobrenome de Jesus é Jesus o Nazareno. Como era comum que as pessoas atribuíssem o sobrenome à localidade. Então as pessoas colocavam o nome e a localidade. Então nós deveríamos ser conhecidos como, não como os cristianos, como era chamado em grego, seriam os nazarenos. Porque Cristo é título, não é nome. Ou a gente deveria ser chamado de jesusinianos. Nazarenos, jesusinianos. Talvez isso, mas Cristo é um título, não se chama pelo título, se chama pelo nome do líder, da seita, do grupo religioso. Então esse é o segundo argumento, o argumento etimológico, o argumento da palavra. Essa palavra também não encaixa. Cristianos, pequenos cristos, não está certo. Nós não somos pequenos salvadores, nós não somos pequenos messias, não somos cristianos. Se você não está satisfeito, eu tenho mais um argumento ainda. Eu tenho um argumento histórico. Para você entender que essa palavra não é nossa, você precisa entender um pouquinho de história também.
Tácito é um historiador, muito tempo atrás. Ele escreveu sobre 4 imperadores, escreveu sobre um específico. Você conhece essa figura, não conhece? Nero, o louco Nero, tresloucado Nero. O que acontece com Nero? Nero põe fogo em Roma porque ele queria reformar a arquitetura de Roma. E por exemplo, o Tide Balzanello desse uma olhadinha para Sertanópolis e fala assim: essas casas de madeira não estão muito boas, né? Vamos meter fogo em Sertanópolis, depois o pessoal reconstrói a casa nova. Loucura? O Nero fez isso. O Nero fez isso. Vamos reformar a arquitetura de Roma, colocou fogo. Dos 14 bairros de Roma, 10 acabaram. Só ficaram 4 bairros, de maioria dos cristianos, dos cristãos. E aí, o Tácito escreve o seguinte, que o Nero ficou preocupado que a população queria matar ele. Eles não ficaram felizes, matá-lo. Eles não ficaram felizes de o Nero colocar fogo na casa deles, não é verdade? Ninguém fica feliz de ter a sua casa incendiada. E queriam matar Nero. Aí o Nero falou assim: opa, peraí. Aí o Tácito escreve o seguinte, olha lá. Tácito escreveu há 2000 anos atrás: consequentemente, para se livrar do boato de que ele colocou fogo em Roma, o Nero colocou a culpa e puniu severamente uma classe odiada por suas abominações. Tácito não é cristão, tá, pessoal? Tácito é pagão. E ele escreve: uma classe odiada por suas abominações, chamada pelo povo de... Eles são chamados por quem? Eles não são chamados de dentro para fora, eles são chamados de fora para dentro. É o povo que os chama. É como se, por exemplo, a cidade de Sertanópolis olhasse para nós e falasse assim: eles são denisinianos, ou são João Batistinianos. Eles olhassem para nós e dessem um título que não foi nós que construímos aqui. Então essa classe odiada pelo Império Romano era chamada pelo povo, não pelos discípulos de Jesus, era chamada pelo povo de cristãos. Essa palavra não é nossa, pessoal. O povo colocou sobre nós. Não é a palavra que nos identifica, não é a palavra que carrega um sentido para nós. Se você não está satisfeito, tem mais um argumento ainda. E agora é o argumento bíblico. Porque essa palavra aparece somente 3 vezes na Bíblia. E eu vou mostrar para você onde ela aparece mais, para você entender. Diz o texto de Atos 26, 28. Disse Agripa a Paulo: Paulo, por pouco você me convence a me tornar um cristão. Paulo está defendendo o evangelho na frente de um grande imperador, um representante do Império Romano. E esse homem se chama Agripa. O Agripa ouve tudo e fala assim: oh, Paulo, quase eu viro um cristão igual vocês. Foi Paulo que falou que ele queria ser cristão? Não, foi o Agripa, mais um de fora colocando o título para os de dentro. Mais um dos de fora da comunidade trazendo o título para o de dentro. Talvez você não esteja convencido com isso, mas tem mais um texto, é o último. Nas 3 passagens que aparece o termo cristão, e esse é o último. 1 de Pedro 4,16 diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, vamos contextualizar para a gente entender. É como, por exemplo, eu dissesse assim para você: se você sofre como presbiteriano, não se envergonhe, glorifique a Deus com esse nome. O que você entende disso? Entende que o nome presbiteriano é um nome pejorativo aí fora, né? Você entende que o nome presbiteriano é um nome ofensivo aí fora. Se eu falo para você, ó, se alguém tratar você como presbiteriano, não liga não, glorifica a Deus com isso. Então Pedro está dizendo para uma classe de seguidores de Jesus, dizendo assim: pessoal, eles vão chamar vocês de cristãos, mas não liga não. Glorifica a Deus quando eles provocarem essa injúria. Glorifica a Deus quando eles fizerem isso com vocês. Não se preocupem. Como eu sei disso? Por causa do versículo anterior. Olha o que diz o versículo anterior. Versículo 15 anterior. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Olha aí que legal. Vamos lá. Preste bem atenção. O Pedro, ele faz assim: se você sofre, não seja como ladrão, criminoso, como assassino. Olha a classe de pessoas que ele coloca do lado. Aí ele continua o seu pensamento e diz: mas se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifica a Deus nesse nome. Ele coloca o termo cristão, pessoal, ao lado de ladrão, criminoso, assassino. Vocês estão percebendo isso ou não? Está aí, está claro, lê na sua Bíblia se você está desconfiado. Se você sofre como ladrão, assassino ou criminoso, você tem que se envergonhar. Mas se sofre como cristão, por que ele usa esse termo junto com ladrão, pessoal? Porque esse termo é ofensivo, é um apelido de mau gosto. Ele nivela cristão e ladrão no mesmo patamar.
Aí Pedro fala assim, não se preocupa se ele chamar de cristão. Glorifica a Deus quando eles provocarem vocês com esses nomes. Puxa vida, hein? Já pensou? Será que agora você está convencido disso? Será que você entende que essa palavra não é nossa? 3 vezes na Bíblia, e nós mostramos aqui para você. Só que pior do que isso, tem o desenvolvimento histórico. Porque, irmãos, subiu no trono, em 312, um homem chamado Constantino. E o Constantino disse que agora todo o império era cristão. Aí, irmãos, foi ladeira abaixo. Quando Constantino fala que todo mundo agora é cristão, os cristãos que eram perseguidos, e ele fala, todo mundo agora é cristão aqui no império, aí é ladeira abaixo. Aí o termo se perde de vez. Se perde completamente, porque as pessoas já não sabem mais o que isso significa. Vou usar um exemplo para você aqui. Você sabe o que é macumba? Se eu falasse assim para você, irmãos, não perca domingo que vem, nós vamos ter uma apresentação de macumba aqui na igreja. O que você acha? Semana que vem podemos fazer isso, se você quiser, eu não me escandalizo. A gente fazer uma apresentação de macumba aqui na igreja. O que você acha? Legal? Vem domingo que vem, posso contar com a sua presença? Não, porque o termo macumba, ele foi deteriorado no seu significado. Fala para alguma pessoa que é praticante das religiões afros, que ele é macumbeiro, para você ver. Ele não gosta disso. O termo macumbeiro é ofensa, é ofensivo. Macumba é um termo ofensivo para as pessoas que praticam candomblé, a umbanda e a quimbanda. Porque eles querem ser conhecidos como quem pratica o candomblé, a umbanda ou a quimbanda. Eles não querem ser conhecidos como macumbeiro. Macumbeiro é um termo pejorativo para eles. Por quê, pessoal? Porque macumba é um instrumento de percussão africano. Macumba não é uma religião. Macumba não é um terreiro. Macumba não é as entidades descendo e visitando os seus pares ali. Não. Macumba é um instrumento de percussão africano. Então, semana que vem, o Obadias, que é percussionista da igreja, pode trazer uma macumba e tocar aqui uma macumba muito bem tocada na igreja presbiteriana. Já pensou? Vocês entenderam? O termo macumba, ele perdeu o significado, ele sofreu uma associação histórica, uma deturpação, e hoje ele não significa o que é. Não significa o que é. A mesma coisa aconteceu com o termo cristão. Ele era algo, foi trazido para dentro da identidade dos seguidores de Jesus, deturpou-se o significado, e hoje o que você é? Cristão. Cristão. Essa não é a nossa palavra, irmãos. Não deveria ser. Porque essas palavras, elas não cabem no mesmo projeto de Jesus para nós. 3 vezes na Bíblia, apenas. E agora, se o termo não foi inventado pelos cristãos, como eles se autodenominavam então? Como será que eles chamavam? Olha só esse texto. É um termo profundo, pessoal. Muito profundo. Como eles se saudavam, né? Saudavam nas ruas. Oh, meu querido cristão. Não era assim. Como que a igreja se relacionava? Qual era o termo que eles se conheciam e que eles se identificavam? Qual era, será? O que você acha? Qual o termo que eles usavam para identificar-se uns aos outros? Está na Bíblia. E esse termo é muito mais pesado. Esse termo que eles usavam para se caracterizar, esse termo que eles usavam para se identificar, é muito mais pesado, muito mais terrível, muito mais intenso, muito mais assombroso, muito mais comprometedor, muito mais do que você possa imaginar do que a palavra cristão. Onde está esse termo? Está de novo em Atos 11, 26. Olha aí agora a gente cercou, agora a gente fechou o cerco. Olha lá, em Antioquia foram quem? Quem foi chamado? Os discípulos chamados pela primeira vez de? Isso. Como eles se chamavam? Discípulos. Até então eles não tinham outro nome senão discípulos. A palavra discípulo significa seguidor. A palavra discípulo significa aquele que está perto. A palavra discípulo significa aquele que anda de acordo com o seu mestre. A palavra cristão está relacionada à religião. A palavra cristão está relacionada a uma instituição de pessoas. Mas a palavra discípulo é relacionada a alguém que se relaciona diretamente com a prática, com a vida, com os valores, com os princípios do seu mestre.
Essa é a palavra nossa, irmãos. Essa é a palavra que se perdeu no tempo. Essa é a palavra que nós não queremos mais. Nós atenuamos o nosso cristianismo com a palavra cristão, porque ela não exige de nós. A palavra cristão, ela não cobra de nós. A palavra cristão nos conforta na religiosidade, enquanto a palavra discípulo nos pede absolutamente tudo. A palavra discípulo nos chama ao relacionamento íntimo, sincero e intenso com a pessoa do Mestre Jesus. A palavra cristão nos insere na igreja. A palavra discípulo nos coloca com o Mestre Jesus. A palavra cristão nos insere numa liturgia. A palavra discípulo nos insere num relacionamento pessoal com Cristo a quem servimos. A palavra cristão nos insere em doutrinas, mas a palavra discípulo nos insere numa vida de proximidade com o nosso Mestre. Irmãos, aqui está o nosso erro. A gente é muito mais cristão do que discípulo. A gente gosta de ser cristão, porque ser discípulo não é fácil. E aqui eu vou dar mais um exemplo para você. Suponhamos que eu vou construir uma frase aqui com você nesse momento. Meu patrão é cristão, porém é cruel. Tranquilo? Isso acontece, não acontece? Meu patrão é cristão, porém sobre mim ele pratica assédio moral, que é a pressão, metas e outras coisas mais. Tranquilo, não é tranquilo? Um cristão que pratica assédio moral, um cristão que é cruel. Meu filho, por exemplo, né? O meu pai, vamos supor, você usa essa frase: meu pai é cristão, mas é um adúltero. Pode acontecer, não pode? Né? Pessoas vão à igreja, mas podem ter seus relacionamentos secretos. Essas palavras cabem. Meu patrão é cristão, mas é cruel. Tudo bem. Meu patrão faz assédio moral, mas é cristão. Tudo bem. Agora eu vou construir outra frase com você. Meu patrão é um discípulo de Jesus, mas é cruel. Deu certo? Não deu, né? Você está vendo? Você está vendo como o termo pode mudar a nossa compreensão do nosso estilo de vida? O termo. Cristão aceita tudo na frente. Cristão aceita adúltero. Cristão aceita sonegador. Cristão aceita imoral. Cristão aceita avarento. Cristão aceita tudo na frente. Ele é cristão, porém avarento. É cristão, porém desonesto. Cristão aceita tudo. Agora discípulo de Jesus não. Ele é discípulo de Jesus, ponto, não tem mais. Não que ele seja perfeito, mas o discípulo de Jesus não aceita outras características na frente. O discípulo de Jesus não aceita adjetivação na frente. Percebeu nisso? Essa é a diferença, irmãos. O que nós falhamos ao decorrer dos anos é que nós enchemos as nossas igrejas de cristãos e deixamos de buscar os nossos discípulos e de fazer os discípulos. O problema nosso, irmãos, é que nós adotamos a palavra cristão para a gente ficar num cristianismo de religiosidade mais confortável do que numa vida mais intensa de discipulado. Então, a palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia. Sabe quantas vezes a palavra discípulo aparece na Bíblia? 257 vezes. Irmãos, essa palavra cristão não é sua, não é minha, não é dessa igreja. Essa palavra cristã é dos que os outros falavam a respeito de nós e que não diz nada a nosso respeito. Nós devemos ser discípulos de Jesus, que andam de acordo com o seu mestre, que olham para Jesus, que não seguem uma voz pastoral, que não segue uma placa denominacional, que anda e vive com Jesus, o seu mestre. É isso. É isso. Então a pergunta que eu quero trazer para você refletir é: você é discípulo ou é cristão? Porque cristão se relaciona com a igreja, com a instituição em termos de clientela. Ele é um cliente da religião. Tudo precisa estar favorável ao gosto do freguês. O discípulo, ele é servo. O discípulo se entrega. O discípulo se propõe a servir no reino. O reino não é de uma pessoa, o reino é de Jesus, ele está dentro. O discípulo vê isso. O discípulo vive isso. Portanto, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, na minha opinião, não é um cristianismo. É um tristianismo, perdoe-me o neologismo, mas o que a gente vive é um tristianismo, uma vida eclesiástica que não vibra, uma comunidade que já não tem prazer em servir a Jesus, que já não se identifica com o referencial de Cristo, uma comunidade que já não tem solidariedade na veia, não tem generosidade no coração, vive nos preceitos individualistas, vive vivendo para o seu próprio umbigo, continuando a sua vida para os seus próprios interesses. Irmãos, nós somos, e que Deus tenha misericórdia de nós, uma comunidade de cristãos que precisa imediatamente ser comunidade de discípulos.
Nós precisamos disso, irmãos. Eu não quero ser um pastor cristão. Eu desisto de ser cristão essa noite. Eu quero ser um pastor discípulo. Eu quero olhar para Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Jesus e com meu mestre. E eu gostaria que você essa noite decidisse pelo mesmo. Porque a palavra discípulo, ela sempre exige algo de você. Como por exemplo, Mateus 16, 24. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14, 33 diz assim: se você não renuncia tudo quanto você tem, não pode ser meu discípulo. Você pode ser cristão, mas não pode ser meu discípulo. Irmãos, dentre todos os textos bíblicos que eu olho, um que mais me chama a atenção, e aqui eu encerro com vocês, é o de João 13, 35. Nisto conhecerão todos que são meus cristãos. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto. Peraí, o que Jesus está falando aqui, pessoal? É o discurso de despedida do mestre. Ele está falando sobre amor, ele está vivendo os valores do cristianismo, ele está falando sobre os valores da sua palavra. E Jesus fala: nisto. Não, ele não fala de eventos, ele não fala de códigos doutrinários, ele não fala de doutrinas, de dogmas, ele não fala de prescrições religiosas. Ele fala nisto. Apenas uma coisa. Mas pastor, apenas uma coisa. Mas pastor, e o dízimo? Nisto. Mas pastor, e os ministérios? Nisto. Pastor, e o templo e a construção? Nisto. Jesus nos chama para fazer uma coisa, e é nesta coisa que nós temos falhado, irmãos. A gente faz evento bonito, a gente traz estrela popstar do mundo gospel para cantar nas nossas igrejas, a gente faz coisas bonitas dentro da igreja, a gente faz ministérios acontecerem, a gente tem uma oratória bonita, a gente tem um discurso embelezado, mas a gente tem falhado em uma coisa que caracteriza o discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus não é quem é presbiteriano, discípulo de Jesus não é quem canta no louvor, discípulo de Jesus não é quem frequenta um templo religioso, discípulo de Jesus é aquele que tem amor um para com os outros. Um para com os outros. Nisto, irmãos, a gente colocou um monte de coisa anexa, um monte de aparato que nos desviou do foco. Nisto, apenas uma coisa. Jesus disse para Maria: Maria, você escolheu a boa parte, essa não vai ser tirada. Relacionamento com o mestre. Irmãos, a gente gosta de ser cristão porque não é fácil ser discípulo. A gente prefere ser cristão. E eu tenho a triste notícia para te dar, que talvez você saia que essa noite, domingo que vem, você volte mais cristão do que nunca. Se essa noite essa palavra não entrar no seu coração e você não entender que nós precisamos, na verdade, crescermos como discípulos, porque cristãos nós já somos. Está sobrando cristãos nesse Brasil que não fazem a diferença. Está sobrando cristãos nas fileiras da igreja que não amam a Jesus e não andam de perto com Ele. E aqui não é um dedo condenatório ou julgamentar, ou que julga você diretamente. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos viver os valores do discipulado com Jesus. Nisto conhecerão. Olha lá que eu grifei agora com você. Conhecerão. Não dá para ser discípulo e ficar escondido. As pessoas conhecem a gente. Atos 4:13, o Pedro e o João estão falando perante o Sinédrio. Eles não são alfabetizados, eles não têm o domínio da língua grega, eles não têm nada. E aí as pessoas olham para eles e dizem: o quê? Esses homens estiveram com Jesus. Eles reconheceram que aqueles homens estavam com Jesus. Por quê? Por causa do falar, do linguajar, da intrepidez, da ousadia, da vida. Irmãos, quando nós somos discípulos, não somos agentes secretos. O homem que é discípulo, ele volta para sua casa, ele é um marido cheio de imperfeições, mas é um marido discípulo de Jesus que quer cada dia melhorar. Ele é um filho, sim, que sofre com as rebeliões próprias da adolescência, mas ele quer ser melhor, ele pede perdão. Ela é uma mulher cheia de crises emocionais, mas ela vive o discipulado com Jesus e quer cada dia viver melhor para o seu mestre. Ele é um empregado que sofre com as condições de trabalho, mas ele quer entrar no seu trabalho e fazer a diferença como discípulo de Jesus. Irmãos, quem é discípulo não se esconde. Agora o cristão é um agente secreto. Ninguém sabe. Depois de 15 anos na mesma empresa, o cara vem na igreja, o seu parceiro lá de trabalho: rapaz, você é crente, eu não sabia. Agentes secretos. Ah não, essa é da Missão Impossível, né? Isso não dá certo.
Errei a música, a sonoplastia, perdão. Mas gente, a gente falhou nisso, uma coisa só. A gente está escondido atrás do termo cristianismo. Sim. Você pode se esconder atrás do cristianismo a vida toda. Você pode esconder atrás do cristianismo o resto da sua existência. Você pode fazer guerra em favor do cristianismo. As cruzadas foram guerras em favor do cristianismo. Você pode colocar na fogueira. Se fez inquisição em favor do cristianismo. Matou-se pessoas em favor do cristianismo. Você pode praticar indulgências. Você pode expurgar da comunhão. Você pode encher ela de moralismo e doutrinação em nome do cristianismo. Você pode fazer qualquer coisa pelo cristianismo. Defini-lo, redefini-lo, mudá-lo, trazer considerações, conotações. Mas não dá para se esconder atrás do termo discípulo. Cristão e cristianismo você pode fazer o que quiser, mas quando você diz eu sou um discípulo de Jesus, é restritivo, ele te aperta. Por isso que a gente prefere o termo cristão do que discípulo, porque a gente fica mais fácil de se enganar. Irmãos, a frase que eu quero deixar para você é essa, para concluir. O problema é que parece que nós estamos mais envolvidos com o cristianismo do que com Cristo. A gente está mais envolvido com a igreja, com a religião, do que com o Jesus que professamos aqui nesse lugar. Então vamos pensar bem da próxima vez que nós sairmos por essa porta, como vamos viver o nosso dia de amanhã, como vamos viver a nossa vida, e como voltaremos no domingo que vem para o tempo de adoração comunitário. Porque o nosso culto não acaba essa noite, ele continua na segunda, na terça e na quarta. Agora imagine a revolução, irmãos. Imagine a revolução de discípulos saindo aqui essa noite. Oh meu Deus. Eu imagino o marido chegando em casa e falando para a esposa, me perdoa, eu não sou perfeito. Eu tenho te agredido com palavras, eu quero pedir perdão, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu fico imaginando um filho chegando em casa falando, pai, eu não quero mais ser cristão, eu quero ser discípulo de Jesus. Então, pai, me perdoe pelos meus acessos de raiva, pela minha bipolaridade. Um dia eu estou bem-humorado, outro dia eu não estou bem-humorado. Um dia eu estou com uma espinha na testa, outro dia eu estou com raiva do mundo. Me perdoa, pai, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu fico imaginando pessoas chegando no seu trabalho amanhã que se amaldiçoava a mesa, amaldiçoava a cadeira que era dura, o computador que não funcionava, os revendedores que apareciam na hora inadequada, pessoas que amaldiçoavam o trabalho, chegar amanhã e falar, eu não sou cristão nesse trabalho, eu sou discípulo de Jesus. Imagina a revolução em Sertanópolis, imagine só quando a gente pega um lixo para jogar pelo carro, cristão joga lixo pelo carro para sujar a nossa cidade, o discípulo pensa, poxa, minha cidade, eu quero amar esse lugar. Já imaginou a revolução na cidade? Imaginou a revolução na sua casa? Imaginou a revolução na igreja? Imaginou a revolução na vida das pessoas se nós fôssemos discípulos e não fôssemos cristãos? E aí, o nosso erro, para a gente sair essa noite refletindo, sabe qual foi o nosso erro? Mateus 28:20. Jesus falou para a gente ir fazer o quê? Repita comigo. Melhor, 1, 2, 3. Jesus mandou a gente fazer discípulos, mas a gente fez cristão. A gente fez cristão que dá dízimo, a gente fez cristão que vem na igreja, a gente fez cristão que até se oferece para participar de algum ministério, mas a gente deixou de fazer discípulos. Irmãos, nós queremos formar aqui cada dia mais uma comunidade que vive do discipulado com Jesus. Nós não queremos ser igreja institucional, religiosa, burocratizada. A gente quer amar Jesus. A gente quer deixar de fora o nosso interesse, nossas picuinhas, nossas preferências e dizer, eu quero andar com Jesus. É só isso, irmãos, é simples, o evangelho é simples. É querer amar Jesus, é querer andar de acordo com o mestre. Mas pastor, e aquilo, irmão? Siga Jesus. Siga Jesus. Você que está aqui essa noite e tem problemas inclusive com a sua identidade sexual, se sente um homossexual por dentro. Você diz, eu não posso vir na igreja, pastor, porque eu sou homossexual. Eu digo, siga Jesus. Pastor, você não vai falar para mim abandonar a homossexualidade? Eu vou falar para você seguir Jesus, porque você seguir Jesus, você vai encontrar o amor do mestre, vai encontrar a sua identidade de volta e a sua vida nunca mais será a mesma. Irmão, a gente não precisa de mais cristão nas igrejas, cristãos. A gente precisa de discípulos, nós somos carentes disso. De pessoas que querem andar de acordo com o seu mestre e não de acordo com a religião. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Pai. E meditamos durante todo esse tempo se nós queremos ser cristãos ou não. E Pai, nós queremos, eu quero pelo menos, e eu gostaria que os meus irmãos aderissem a essa oração. Nós queremos ser discípulos, Pai. Uma comunidade conhecida pelo discipulado com Jesus, que anda com Jesus. Nos leva adiante, Pai. Nos faz sair do comodismo. Nos faz sair dessa cadeira confortável chamada cristianismo. E nos coloca de novo no caminho do discipulado com Jesus. Para a gente amar como o Senhor amou. Andar como o Senhor andou,
viver como o Senhor viveu, se entregar como o Senhor se entregou, e sermos os melhores referenciais nessa terra da imagem do Deus invisível em nós. Nos use, Senhor, para a glória do nome de Jesus, e faz de nós uma comunidade de discípulos que andam bem pertinho do seu Mestre e que abandonam totalmente a influência e a reverência à religiosidade. Nós queremos mais Cristo e menos cristianismo, mais discípulos e menos cristãos, para fazermos a diferença na nossa casa, no nosso trabalho, nessa cidade, em nome de Jesus.